Olá, sejam bem-vindos no canal Filopolíticos. Eu sou o professor Cido, quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês. Bom, esses dias que coincidiu aí com esse feriado do dia 15 de novembro, eu fiz uma viagem e eu fui de carro saindo daqui de Cáceres, Mato Grosso, para Campo Grande. Eu e, claro, com a minha esposa e meus dois filhos. E eu quero relatar aqui para vocês um pouco assim a experiência dessa viagem. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu quero relatar assim um pouco a experiência dessa viagem. Uma das coisas que eu pretendo passar aqui para vocês é a respeito de custo, de quanto que custa fazer uma viagem de carro daqui, saindo daqui de Cáceres, Mato Grosso, até Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou seja, a gente fez uma viagem aí de 900 quilômetros, né, de chão, de estrada, e quero passar aqui para vocês, até porque a partir dessa experiência vamos então analisar assim como é que está a nossa situação aqui no Brasil. Mesmo porque é muito comum, por exemplo, até o pessoal de esquerda, né, com essa crítica que nós fazemos aí a esse desgoverno, e muito certo, que é um verdadeiro desgoverno, que está aqui e que tomou conta do nosso país e que está no comando, né, na governança desse nosso país, é muito comum, às vezes, relembrarmos o período em que foi de Lula e também de Dilma, aquele período em que, com certeza, as pessoas que tinham um poder aquisitivo menor, até mesmo pessoas assim pobres, que tinham menos condições de vida, conseguiam viajar de avião. Parece até assim conversa, né? Mas isso foi muito verdadeiro. Eu mesmo vivi esse tipo de experiência porque teve um período em que eu viajei muito de avião e que foi exatamente no período, pegando assim o período de Lula e depois de Dilma, devido à pós-graduação que eu fui fazer em São Paulo, tanto o mestrado quanto o doutorado. E eu pude experimentar, assim, vendo nos aeroportos, conversando às vezes com algumas pessoas, pessoas que eram pobres, que tinham poucas condições, mas que conseguiam encontrar passagens baratas, passagem de avião, né, baratas. E se você fizer um pouquinho de exercício de memória, vocês vão lembrar, né, assim o quanto de promoção que a gente encontrava, promoção de viagens de avião, da Gol, da TAM. Eu estou pegando mais essas duas empresas, que eram as mais movimentadas, né? Claro que você tinha outras empresas, mas o quanto de promoção que existia. E que hoje em dia muito pouca coisa a gente fica vendo a esse respeito, porque as empresas aéreas já não têm mais condições de estar fazendo esse tipo de promoção, até por causa do alto custo que está assim as viagens, né? E elas não têm assim condições de estar fazendo esse tipo de promoção. Mas eu vou trazer aqui para vocês, eu fiz aqui assim mais ou menos um cálculo, né, sobre a minha viagem e gostaria que vocês, a partir do que eu apresentar aqui para vocês, vocês tirassem suas próprias conclusões. Veja bem, saindo daqui de Cáceres, indo até Campo Grande, é claro que daqui de Cáceres, Mato Grosso, até Cuiabá, capital, nós não temos pedágio, né? É via pública, então não tem pedágio. Saindo de Cuiabá para Rondonópolis, de Rondonópolis para Campo Grande, nós temos aí os pedágios da vida, né? Os pedágios que a gente precisa pagar, esses pedágios. Aí eu fiz aqui um cálculo dos pedágios, né? Pagando o pedágio desde Cuiabá até Campo Grande vai dar em torno de R$ 50 de pedágio, tá? Essa é a parte de pedágio. Agora vem a outra parte, que é a parte de combustível. De combustível, aqui é claro que eu estou contando aqui o combustível desde aqui de Cáceres, saindo daqui de Cáceres para Campo Grande. Você vai gastar, isso eu estou aqui colocando apenas a ida, tá? Entendam bem, apenas a ida. Só de ida, você vai gastar, isso dependendo de que você for colocar álcool ou gasolina. O álcool você vai gastar aí em torno de R$ 560 só de ida. De gasolina você vai gastar em torno de R$ 600. Ou seja, se você dobra isso daqui, porque tem a questão da volta, né? Você vai gastar, é claro, mais de R$ 1.000, né? Mais de R$ 1.000. A gasolina dá em torno de R$ 1.200. O álcool vai dar um pouquinho menos, né? Vai dar um pouco menos do que
os R$ 1.200 da gasolina, tá? Então essa é a parte de combustível. Depois você ainda tem que se alimentar na estrada, a não ser que você leve alguma coisa, né, para poder compensar. Que conclusão que a gente chega a uma situação como essa, gente? Isso me levou muito a pensar com relação a essa viagem, assim, que quando a gente fala assim que essa elite rica e poderosa que está aí, né, junto com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes aí no poder, que eles não querem que o pobre, por exemplo, consiga viajar de avião, e eu estou chegando à conclusão que não é apenas isso. Essa gente aí, elas não querem, né, elas não querem que as pessoas mais pobres consigam ter um pouco de lazer e que elas não consigam, por exemplo, fazer uma boa viagem. Como a gente sabe que quando a pessoa está de férias, né, principalmente período de férias, período agora que está chegando o Natal e também o Ano Novo. Então, a elite, essa elite rica e poderosa aqui do nosso país, elas não querem que as pessoas mais pobres tenham um lazer. A questão não é só a carne, gente, de não comer, por exemplo, uma carne boa, uma carne assada. Elas não querem que você que é pobre, tenha qualquer tipo de lazer ou qualquer tipo de prazer nessa vida. Elas querem que você sofra até morrer. Essa é a realidade. Essa é a realidade nua e crua. O que está por trás de tudo isso, se a gente prestar atenção, o que está por trás de tudo isso, dos altos preços, né? Dos altos preços como esses que eu acabei de passar aqui para vocês, de uma viagem que você vai fazer, você pode ter certeza. O que está por trás de tudo isso é porque essa elite rica e poderosa, ela não quer que você tenha qualquer tipo de prazer. Que você consiga, por exemplo, fazer uma boa viagem, visitar os seus parentes, só para dar assim como exemplo. Porque a situação fica bastante difícil. E ainda tem uma coisa aqui que eu esqueci de passar aqui para vocês, porque é assim, aí alguém vai dizer assim, não, mas eu vou de ônibus, né? Não tenho condições de avião, então eu vou de ônibus. O avião eu andei vendo aqui o preço de passagem que vai custar saindo de Cuiabá para Campo Grande. A passagem de avião vai estar em torno de R$ 416 a R$ 1.678. É claro que isso daí vai depender muito do período, aí eu sei muito bem, de quando você compra a passagem. Mas não há passagens muito mais baratas do que essa, que de R$ 400, por exemplo. Se você acha de 300 e poucos reais, 400 e poucos reais, você já está achando uma passagem barata. A de ônibus, pegando aqui de Cáceres até Campo Grande, vai ficar aí na faixa de R$ 191 a R$ 229, tá? Eu tinha esquecido de passar esses detalhes então para vocês. Então vocês estão vendo como é que é a situação? Olha que eu estou aqui mostrando para vocês, eu não estou usando de discursos, né? Eu estou pegando um dado prático para vocês, para mostrar para vocês a realidade, a verdadeira realidade que nós estamos enfrentando. Então, quando eu faço qualquer tipo de viagem, eu gosto de fazer esse tipo de observação, né? De fazer essa leitura dessa realidade verdadeira que nós estamos vivenciando no nosso país. E tem outra, a gente anda aí nas estradas, eu estava até brincando aqui, né, em casa, que eu tenho um carro razoável para viagem, que é um Corolla, né? Não é um Corolla novo, mas Corolla é carro, né? Como muita gente sabe. Eu estava até brincando aqui que durante a viagem, indo, olha só, daqui de Cáceres até Campo Grande, a gente observando assim, os carros que vocês veem, né? Quase que em sua maioria nas estradas são carros muito bons. Você vê caminhonetes, né? Assim tipo Hilux, né? Essa S10 e outros tipos de caminhonetes. E você vê uma grande quantidade de carros que, comparando, por exemplo, o meu Corolla, o Corolla de repente vai ser um carro mais simples que está ali naquele meio. E isso assim faz com que a gente observe que você não tem pessoas muito simples viajando nas estradas, né? Você tem pessoas mais abastadas, né, viajando. É claro que nós temos boa parte desses caminhoneiros que são pessoas pobres, né, em grande parte, são trabalhadores, que você vê muito caminhão nas estradas. Mas que também a gente sabe que boa parte deles foram apoiadores, por exemplo, do Bolsonaro, né? Isso já é muito conhecido, o quanto que eles apoiaram o Bolsonaro. E alguns deles, às vezes, têm até a bandeira do Brasil, que, é claro, muito provavelmente, né, mais assim provável que eles com aquela bandeira, eles estão em defesa dessa pátria, essa coisa toda, defendida por esse desgoverno. Às vezes pode ser que não, né?
mas a gente sabe que esse uso da bandeira foi muito comum também nos caminhões. Então vocês estão vendo como é que é essa nossa realidade? E ainda tem um outro assim para poder encerrar aqui, uma outra observação. Andando lá pelo centro de Campo Grande, nessas lojas, em algumas lojas, a gente tem percebido também assim muitas coisas não funcionando, por exemplo, na loja. Escada rolante não funcionando. O que a percepção que a gente teve de coincidência de você em algumas lojas não funcionar a escada rolante, o que é? Economia, né? Economia da energia, a energia que está muito cara, né? Que é um outro fator também muito problemático aqui no nosso país. Isso que eu queria passar aqui para vocês. Desculpe pelo tamanho do vídeo, mas eu acho assim muito importante a gente também assim discutir a partir do nosso dia a dia, a partir do que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Então, não é uma coisa tão simples como podemos assim imaginar. É muito mais complicado do que quando a gente teoriza. Quando você vai para a prática, você vê esse tipo de situação. E aí a gente vai observando, né, e percebendo cada vez mais quem que está se dando bem com esse tipo de política que está sendo implementada aqui no nosso país. Quem que está se dando bem com tudo isso? Né? São pessoas mais ricas, pessoas que têm mais condições. E com isso, aquilo que o rico não gostaria de estar vendo pobre ao seu lado viajando de avião, ele também não quer ver nas estradas carrinhos simples, né? Pessoas mais pobres viajando também nas estradas, que também não deixa de ser um incômodo para essas pessoas, para essa elite rica e poderosa do nosso país. É isso aí e até a próxima.